Parabéns, uhul! Parabéns, Marcelo Pavão, meu esposo querido, que fez aniversário ontem. Te amo, muita saúde, muito amor e alegria ao meu lado, claro. Está começando mais um programa da Gi, a Gi tá aí no oferecimento de Orbital Engenharia. E no programa de hoje, nesse clima de família, inclusive o Marcelo foi junto, o Bernardo também, trouxemos uma nutricionista muito querida, Deda, Andressa Scarduelli, com seus 3 filhotes, para falar do que? Alimentação saudável. Mas meu filho não come isso, não come aquilo, mas será por quê? Vamos entender junto comigo, junto com a Deda, se tem alguma explicação que possa dar um estalo e colocar o filho e a família toda comendo de forma saudável? Vamos lá? Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui então com Andressa Scarduelli, ela que é nutricionista e mãe de 2, 3. Seja muito bem-vinda, Dedinha. Tudo bom? Tudo ótimo, obrigada por ter aceito o convite, tá bem? Então nós estamos aqui em família, num dia assim para falar sobre alimentação saudável. E Deda, o que seria hoje uma alimentação saudável no mundo que às vezes o pai e a mãe estão na academia, estão comendo frango com batata doce e a criança está lá comendo salgadinho e bala. O que seria hoje uma alimentação saudável para os filhos e também para a família? Então, pessoal, a gente tem que lembrar um pouquinho sobre a questão da nutrição. A nutrição é uma ciência que ela muda muito ao longo dos anos, né? E que bom que muda, porque significam que pesquisas estão sendo feitas. Mas a gente tem que lembrar que a alimentação saudável, a gente tem que pensar lá nos nossos avós, nos nossos bisavós, a comida que eles tinham, que eles faziam antigamente. É trazer aquilo para cá. Hoje as pessoas estão muito preocupadas com consumir ou comprar alimentos que seja sem isso, sem aquilo, e acaba tornando a alimentação muito cara. E difícil, né? Muito difícil. As pessoas hoje têm esse tabu em achar que a alimentação saudável é uma alimentação cara. E onde, na verdade, a gente só precisa voltar, né? Trazer as coisas simplificadas, simples, rápidas, que é o que a gente precisa, né? Então a gente até aqui hoje quis gravar no meio de uma horta para mostrar que isso aqui realmente é uma riqueza. Quem tem... Que ambiente maravilhoso, né? Muito bom. Isso é maravilhoso. Então, na verdade, a alimentação saudável é isso. É pegar, transformar de uma forma que a gente consiga se alimentar, comer e realmente consumir. Eu digo sempre que a alimentação saudável é uma alimentação simples. A gente não precisa incrementar e fazer cheio de detalhes. A história, né? Descascar mais, desembrulhar menos. Então, o que você ali da sua casa está oferecendo para os seus filhos, para a sua família? Está comprando só produto industrializado? Ou olha a riqueza que nós temos numa horta? Né? Isso mesmo. E muito importante lembrar que, apesar de serem crianças, eles são seres humanos. Então, o que eles precisam são nutrientes. O organismo de uma criança pode sim ter algumas especificidades e realmente precisar de alguns nutrientes um pouquinho diferentes. Mas, no geral, é um ser humano. Então, muitas vezes o que eu vejo é a comida da criança e a comida do adulto. Isso não precisa. Na verdade, as crianças precisam o quê? Consumir a alimentação do adulto, né? Então, isso é muito importante. As pessoas precisam se preocupar com isso. É pegar uma batata doce, cozinhar, assar e servir. Eu não preciso ficar criando pratos muito elaborados. É isso que as pessoas precisam se preocupar. Tá, e vamos dar uma passeadinha nessa horta? Vamos. Afinal, agita aí, cadê o agita aí, Deda? E assim, ó, então, por que é tão importante quando a gente fala assim, Deda, da variedade? Eu não posso pegar o meu filho assim, ó, arroz, feijão, sei lá, batata, não, arroz, feijão, bife e um tomate. Eu não posso fazer isso todo dia? Por que é importante variar? Por quê? Então, essa é uma pergunta fantástica e eu falo muito nos meus vídeos sobre isso. 2 coisas. A questão da variedade, primeiro de tudo. Um dia uma amiga minha me perguntou: Andressa, meu filho adora brócolis, posso dar todo dia? Sim. Pode, mas não somente. Certo. O brócolis, ele é riquíssimo, né? Que eu tô dando exemplo do brócolis. Ele é riquíssimo em vários nutrientes. Mas não só ele. Mas não né? só ele. Não é o brócolis. O nosso organismo, e aí vem a questão da variedade. Por que variar?
o nosso organismo ele precisa de carboidratos, proteínas, gorduras, que são muito importantes para a questão dos hormônios, vitaminas e minerais. Certo. Então, se a gente não tem essa variedade, eu não consigo ter todos os nutrientes dentro do meu organismo. E a questão de oferecer de forma variada para o meu filho é a questão do paladar. Eu preciso ativar esse paladar, colocar alimentos diferentes lá dentro para que o cérebro entenda esse alimento e mande, né, a informação de que realmente isso é importante, é gostoso. Por isso que muitas vezes as mães pecam, mães e pais aqui, pecam porque eu dou uma vez, o filho não comeu. Eu dou outra vez, o filho não comeu. Ah, não vou fazer mais. Né? Porque é difícil. As pessoas me dizem, mas é muito difícil. Sim, é trabalhoso educar uma criança. É educação mesmo. É educação. Né? Então, assim como a gente fala da psicologia, a nutrição realmente, muitas vezes requer meses para a criança vir a experimentar o brócolis, como aconteceu com meu filho Noah. Sim. Mas que esse processo é muito importante, de sempre estar ali, de sempre ofertar. Quanto mais eles veem aquele alimento na mesa, aquilo vai deixando de ser monstro e vai, né, ficando familiar a eles. Então, a variedade é um dos pontos principais que eu digo. É interessante assim, ó, se a gente não tem uma horta, claro, feliz daquele que tem uma horta maravilhosa assim, mas nada impede de você estar levando o seu filho, a sua família, por exemplo, para ir lá na feira e conferir os alimentos. Olha que coisa mais fofa aqui a beterraba, gente. E tu mostrar isso para a criança. E agora vamos lá trazer a criança para participar dessa construção da refeição, né? Porque assim, é muito mais fácil, por exemplo, numa introdução alimentar, a tua pequena aqui, ô Juliana, dá uma filmadinha na bagunça que tá lá, porque se é para ser em família, a gente já faz uma bagunça, né? Ô, pessoal, dá um tchauzinho aqui, ó. E assim, ó, para trazer essa criança, para trazer a família nessa introdução, como tu tens a tua pequena, Bela, ela tá com quantos meses? 9 meses. 9 meses. Então, assim, gente, a Deda tem no Instagram, depois a gente vai deixar aqui, é maravilhoso. Para você que tem filho que está começando a introdução alimentar, para filhos que têm 3 anos, mas enfim, para crianças, porque ela dá muita dica. E é assim, ó, é vida real. É vida real, é filho pendurado, mãe daqui, mãe dali. Então, se vocês querem saber mais e mais e mais, não saia daí que nós voltamos com tudo isso e muito mais no próximo bloco. Beijo! Orbital é engenharia de prevenção e combate a incêndios, vida e patrimônio sempre bem protegidos. A Orbital Engenharia elabora, aprova e executa o projeto preventivo contra incêndio e pânico, seja para um empreendimento novo ou a regularização de uma empresa existente. Possui equipe própria, extremamente qualificada e em contínuo treinamento com o objetivo de aplicar tecnologias de ponta com excelência. A Orbital Engenharia também comercializa todo o material necessário para compor os sistemas preventivos através de financiamento próprio. Orbital Engenharia, Rua João Olinger, 79, Brusque, Santa Catarina. Agende uma visita através do telefone 47 996 19 94 89. Orbital Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndios. Site www.orbital.eng.br. Estamos de volta então com Dedinha, nutricionista Andressa Scardoelli, e nós vamos falar sobre comportamento alimentar. Deda, muitas vezes a gente escuta o seguinte: ai, querido, come isso daqui para tu ganhar tal coisa. Ou se não, assim, come tudo, senão o pai e a mãe vai ficar triste. Gente, confundir essa questão assim da psicologia, né? Tipo assim, ó, trocar o quanto isso interfere na vida adulta, não é? Com certeza, isso é um dos erros mais graves que a gente comete. E eu não vou dizer que às vezes eu também cometo esse erro, né? Mas dar à criança algum tipo de alimento em troca de um bom comportamento, ou muitas vezes assim, a criança tá triste, ou aconteceu alguma coisa, toma um chocolatinho, pega algo, um pirulito, uma bala. Isso
isso tem consequências gigantescas para a fase adulta, porque daí vai ser aquele adulto, na verdade, que toda vez que tiver algum problema no trabalho ou no relacionamento, sempre vai ligar com a comida, e nesse caso com a guloseima. Então essa questão do suborno é muito errado. A gente tem que cortar pela raiz, realmente. E sim trazer alimentação, porque a alimentação é o quê? É para nutrir, é para deixar o corpo forte, saudável, para trazer saúde. É esse link que a gente tem que fazer. E não para estar tapando o buraco, né? Eu vejo muito isso, assim. Essa forma de suborno acaba tapando os buracos. E isso que a gente não deve fazer. Então, muitas vezes fazer da refeição, sim, um alimento gostoso, agradável, para a criança sempre querer estar à mesa com a família, mas jamais fazer esse link. Como eu falei, as consequências são gigantescas. Quanto você ali de casa está pensando, meu Deus, então é por isso que eu estou nervosa, eu estou ansiosa, de repente como, eu preciso de um doce. Será o quanto... Claro, a gente tem que ter muita gratidão pelos nossos pais. Claro. Assim como nós erramos, já aconteceu deles errarem conosco também. Mas assim, tentar fazer para os nossos filhos diferente, não é? Então assim, o quanto... A família em si tem que entrar nesse jogo de alimentação saudável, porque muitas vezes tu vê a mãe gordinha, o pai gordinho, lá tá o filhinho gordinho vindo no mesmo caminho. E também não adianta nada dizer, come alface, e tu estás num prato só amarelo de massa. Então assim, o quanto os pais devem estar envolvidos e acreditar que aquilo faz bem para a criança e para a família como um todo. Como um todo. É o que eu digo, se eu não como... e eu faço meu filho comer determinado alimento. Não funciona. Não funciona. Eu preciso dar o exemplo. Se eu não dou o exemplo na minha mesa, na minha casa, não vai funcionar. Eu vejo muito assim, eu vou levar meu filho na nutricionista. Mas se não for um comportamento, familiar... Não funciona, não vai funcionar. Como é que eu vou dizer pro meu filho, você tem que comer isso aí, o prato de alface, ou enfim, cenoura, brócolis, mas eu tô comendo um X, um pão. Na cabeça deles não faz sentido. Por que eu tenho que comer e você tá comendo isso? Então o exemplo também é uma das bases, né? Tá sempre ali. E aqui tem mosquitinho, a gente faz assim, é horta, né? Queremos o quê da vida, né? Ô, Dida, e assim, quando o teu filho comia de tudo e chega uma hora, eu não quero brócolis. Bernardo, é você? Noah! Já passamos por isso. Estamos passando, bem isso. E é uma luta constante. É uma luta. Voltar a comer isso, saudável. eu digo que essa questão do comportamento alimentar é contínuo. É contínuo, dá trabalho, assim como educar o filho é uma educação também. Então dá trabalho, leva tempo, e como aconteceu com o Noah, né? Numa bela quarta-feira ele comia de tudo e na quinta-feira ele não quis nem sentar na mesa. E o que fazer? Né? O que fazer? É muito difícil. Desespero, ainda mais eu, nutricionista, eu fico desesperada. Eu, educadora física, também. Então, assim, primeiro, não se desesperar, né? Sim. Entender que é um momento da criança, são fases, e eles sim, o que a gente tem que entender que tá na cabecinha deles? Eles querem testar a gente. Né? Eles querem testar, eles querem ganhar aquela guloseima, eles vão testar de todas as formas. E a gente tem que continuar no na nossa educação alimentar para que eles... Pode até levar bem, às vezes, como eu tenho falado aqui. Poxa, tentei de tudo e não deu certo. Vou ter que continuar comendo isso. É essa chave que a gente tem que fazer, entendeu? Então, do Noah, por exemplo, o que eu tenho feito? Porque ele está nesse processo. Então, eu tirei os brinquedos da sala. Então, quando ele chega da aula, não tem nenhuma distração, é direto para a mesa. E a gente faz sempre de um momento bem agradável. É óbvio que eu sempre tento ter alimentos em que ele já está familiarizado, né? Agora não está sendo o momento de experimentar coisas novas, e sim de ter o que ele sempre consome. Vamos experimentar, vamos fazer coisas boas, não tem discursos muito longos, é rápido e direto. Isso aqui faz bem, isso aqui é legal, isso daqui você gosta. E daí não quis comer, vai no outro dia, tenta de novo. E aquele ambiente é o seguinte, sentou para comer, desliga o celular. Total, comer, com certeza. Desliga a TV, é o momento de comer. Isso, de comer, qualquer distração. Lá em casa eles já sabem. Mãe, às vezes eles pedem, óbvio, são crianças. Mãe, posso comer com o celular? Eu posso comer na mesa?
Luna, você já sabe. Eu sei, tem que comer na mesa, né? Então, é muito disso, né? E nós, assim, eu digo, é cansativo. Às vezes eu falo pro meu marido, é cansativo. Poxa, eu tô fazendo todo um trabalho dia após dia. E mesmo assim, vai e anda 2 passos pra frente e 3 pra trás. Mas uma coisa que eu vi num dos vídeos teus, segue lá, dedinha, vocês não sabem o que estão perdendo, depois a gente deixa o link aqui certinho. E, Juliano, para tudo, filme, coisa mais linda, a gente coloca a sogra no meio, dá oi, Valzete, pra galera, olha que coisa rica. Oi, amores! Que coisa linda. E daí assim, ó, que eu escutei é o seguinte: não almoçou, fez birra pra tudo, para tudo, vai comer. Se não almoçou, tá, deu um tempinho, mãe, posso comer posso comer qualquer coisa? Pode ou não pode? Ou só no... Diga aí, Deda, diga. Eu digo, gente, eles não vão morrer se ficar 2 a 3 refeições sem se alimentar. Eles têm reservas. Eu deixo eles passar fome, mas fome no bom sentido, entendesse? Claro. Eles têm que entender. O Noah esses dias estava na sala e a barriguinha dele roncou e ele falou: tô com fome. Que bom, agora vamos sentar e vamos comer. E ele bateu um pratão. Claro. Então, o que eu vejo assim muito dos pais, né? É agoniante quando a gente dá o alimento e a criança não come. Sim, e aí a gente fica... E aí que começa o erro, porque a gente começa a oferecer. Quer então uma bolachinha? Quer um pãozinho? Quer um suquinho? Aí começa... Não, então quer um chocolatinho? Porque tu quer que eles se alimentem. Exatamente. Então, o que eu faço? Tira da mesa, se tá fazendo birra, tira da mesa. Aqui é um ambiente agradável, em família, legal. Não tá afim, então tira da mesa, deixa na sala, sem distrações. Não vai ligar a TV ou dar o brinquedo que ele gosta, porque daí ele sabe que se ele sai da mesa, ele vai fazer uma coisa legal também. Sim. Então, tira da mesa, deixa num cantinho ali, né? Ele pensando... E jamais ofereça. Se ele voltar, mãe, estou com fome. Ótimo, nós temos arroz, feijão, ofereça. Certo. Às vezes é 2 horas da tarde, ofereça aquilo ali, para ele entender que aquela é a refeição. Para não cair naquela... Quantas mães você escuta falando assim, o meu não come nada disso? Só que ao longo do dia come um monte de coisas. E errada. Entendesse? E elas... fica a nutrição. Isso, o que eu vejo é assim, ó, eles não comem a comida, né? O arroz com feijão, o aipim, as saladas. Mas aí ao longo do dia eles vão beliscando. Isso. O belisco é... fatal. Então, gente, vocês não saiam daí que vai rolar o quê? Um piquenique. Nós estamos no meio dessa natureza maravilhosa. Vamos chamar as crianças, né? O meu Bernardo e os 3 da Poderosa aqui, pra gente encerrar o programa. Beijo, não saiam daí. Orbital Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndios. Vida e patrimônio sempre bem protegidos. A Orbital Engenharia elabora, aprova e executa o projeto preventivo contra incêndio e pânico, seja para um empreendimento novo ou a regularização de uma empresa existente. Possui equipe própria, extremamente qualificada e em contínuo treinamento com o objetivo de aplicar tecnologias de ponta com excelência. A Orbital Engenharia também comercializa todo o material necessário para compor os sistemas preventivos através de financiamento próprio. Orbital Engenharia, Rua João Olinger, 79, Brusque, Santa Catarina. Agende uma visita através do telefone 47 996 19 94 89. Orbital Engenharia de Prevenção e Combate a Incêndios. Site www.orbital.eng.br. Oi, gente! Vamos finalizar então o nosso bate-papo gostoso aqui com a Dedinha Andressa Scardoelli, nutricionista. E olha que bagunça gostosa da... Oi, galera! Oh. Eba! Gente, olha só, final do ano se aproximando e assim, como fazer, né, Deda? Com tanta oferta, vai pra praia, é picolé, e aquele apito, e é churros, e é daqui, é dali. O que faz com a criança? Proíbe tudo? Ou não? Não deixa comer ou deixa quieto, come e dane-se? Não, né? Não. Eu digo sempre que a gente tem que pensar numa balança, né? A gente não vai proibir, né? Porque é muita oferta e é um momento de férias, eles também querem comer coisas diferentes. Mas no meio de tanta coisa, de picolé, de churros de algodão doce, o que a gente sempre tem que ter é
ofertar também alimentos saudáveis. Então esse equilíbrio é muito importante. Então eu vou dar o picolé, mas eu também tenho na minha térmica uma fruta ou milho, né, sem margarina e sem muito sal, água de coco que a gente acha na praia. Então esse equilíbrio é o mais importante, né? Vai dar, é inevitável, eles vão consumir. Opa, socorro! Mas colocar numa balança. Eu sempre lembro dos meus pais quando a gente ia pra praia, e isso eu tenho até hoje, que como o verão é época de pêssego e ameixa, então a nossa térmica estava sempre cheia disso. Então são essas memórias que a gente tem que trazer, né? A gente pode cortar palitinhos de cenoura, levar frutas, sempre tem a água, opções saudáveis. Quer falar alguma coisa? Meu Deus, que linda! Ô, gente, e assim, né, Deda? Por exemplo, tu vai num aniversário, vai em festa de final do ano, e às vezes eu vejo assim, ó, o Bernardo, quando tá em festa de aniversário, ele quer saber do quê? De brincar! E eu vejo mães desesperadas assim, ai meu Deus, tem que comer, enfia a coxinha, enfia o brigadeiro. Eu digo assim, ai, deixa, a hora que ele quiser comer, ele vai lá, pega um brigadeiro, deu! Isso né? mesmo. É o que a gente conversou antes, né? De deixar a criança brincar, das mães muitas vezes ter esse medo de a criança não estar comendo, né? Num aniversário é muito normal isso. Eles querem brincar, E bem deixa, essa. né? E deixa brincar. Vai comer um brigadeiro, um pedacinho de bolo? Também vai. Vai comer um confetinho, uma balinha? Sim. Mas não, de jeito maneira é ficar forçando isso. Deixa por eles, né? Deixa. Vai consumir, é inevitável, né? Sim. Mas, de preferência, deixar eles brincar. E realmente, quando eles tiverem fome, eles vão pedir. Eu costumo dizer o seguinte, que a exceção não vire regra, né? Não é porque foi no aniversário que comeu uma besteirinha ou outra, que no dia seguinte vai, quero mais, mãe, vai continuar com aquilo que não tá tão certo, né? E um recadinho agora, Deda, pras vovós. Ai, meu Deus, pras vovós, tem uma vovó que tá escutando, mas enfim, eu digo o seguinte, é da cultura da vovó dizer assim, ai, um pirulito, uma balinha, mas eu costumo dizer o seguinte, dá amor. Não é por mal que às vezes fazem, mas assim, ó, dá amor, não precisa dar sempre pirulito, dá uma fruta, enfim, né? Uma fruta, ou sei lá, vai brincar, né? Ou faça alguma outra atividade que também fique na memória das crianças, né? Sim. É inevitável, eu vejo hoje muito o alimento, né? Ser essa forma, assim, de mostrar o amor, de conquistar, sim. Vai acabar ganhando, sim, mas evitar realmente, né? Mostrar também que a alimentação saudável também é feita por eles, que é uma coisa legal, é uma coisa importante, não precisa forçar, né? Certo. Oferecer, então fazer piqueniques, enfim, né? Quem tem casa, isso é muito bacana. E até pra fugir assim, né, Deda, tipo um piquenique, a gente já vai aquele salgadinho ou bala. Olha quantas opções gostosas aqui que a gente tem e saudáveis, né? Eu vou pedir, Deda, pra que tu mande assim pra gente uma foto de um prato bem bonito pra dizer assim, ó, saindo da teoria pra dizer, ó, na prática, o que teria que ter num bom prato, numa boa refeição para uma criança, por exemplo? Sem mistério, né? Sempre um carboidrato, então eu gosto muito da batata doce, do aipim, do arroz integral, até o macarrão, né? A gente acaba consumindo. Uma proteína, né? Sempre de preferência um frango, ou uma carne, ou uma carne de porco, um peixe. Verduras, tanto cozidas como cruas, sempre são maravilhosas, né? Sempre bem-vindas. E uma leguminosa, que é o grupo do feijão. Então não existe só o feijão, né? A lentilha, a ervilha, que é super fácil, congeladinha, a gente compra, um minuto ela tá pronta, só botar na frigideira. E o grão de bico, que também fica fantástico. Eu tô rindo, Bernardo, que está aprontando, Bernardo. Mas é isso, então vamos deixar ali na foto bem bonita, com esse prato bem rico, para que você que está em casa, para pegar um pouquinho disso tudo que a gente passou, conversou, né? Para fechar assim, Deda, uma mensagem para tocar o papai, mamãe, a família lá em casa, que puxar para alimentação saudável. Primeira coisa, deu exemplo, né? Isso é muito importante, então sempre pense, se eu quero que eles comam, eu preciso realmente estar consumindo. Evitar fazer essa ligação da comida com qualquer evento ruim, principalmente. E variedade.
são as bases, né? Então variar sempre, mostrar, hoje eu ponho brócolis, amanhã a cenoura, daqui a pouco eu volto com a couve-flor e a abóbora e volto. Talvez vai ser um monstro no início, mas quanto mais eles ficarem familiarizados, eles vão experimentando e vão consumindo isso tudo. Isso, e se tornar um hábito. Gente, nós vamos ficando... Opa! Nós vamos ficando por aqui. Vamos pedir um tchau geral da galera? Quem vai dar tchau lá pro tio Juliano? Tchau lá. 1, 2, 3 e tchau, galera! Fala tchau! Um beijo, fiquem com Deus e cuide-se. Saúde, o seu bem mais precioso. Beijo, dedinho aqui. Obrigada. E daí, gente, gostaram do programa? Nós estamos hoje no oferecimento de Orbital Engenharia. Um beijo grande, Olga. E nós falamos então sobre isso, sobre alimentação saudável, sobre desmistificar, não é um bicho de 7 cabeças. Aquilo que você coloca como saudável para você, você coloca para o seu filho também. Não faz sentido buscar saúde para você que faz academia e deixar seu filho comendo qualquer coisa, né? Afinal, são as memórias construídas na infância que vão levar a um adulto saudável. Sabe aquela história assim, eu não posso comer doce, eu não posso comer tal coisa? Mas a gente aprendeu isso. Então, por que ensinar dessa forma para os nossos filhos? Gente, vocês podem me seguir no Instagram, @gipavan.14 e seguir lá os demais programas também no YouTube, programa da Gi Agita Aí. Um beijo grande, fiquem com Deus, cuide-se, saúde, o seu bem mais precioso. Até a próxima!